Olá, Barbacena Século XXI de volta. A proposta deste programa é apresentar a você que nos assiste e aos nossos convidados reflexões sobre temas de Barbacena no presente e projetar soluções e perspectivas para o futuro. O Barbacena Século XXI de hoje aborda um tema extremamente importante para Barbacena no presente e no futuro, que é a questão do saneamento básico e da implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Conosco nos estúdios da TV Estrada Real, o professor Mário Raimundo de Mello, que é o vice-prefeito de Barbacena, atual presidente da Agência de Desenvolvimento da cidade, a AGIR, e foi designado pelo prefeito Tony Andrada como responsável pela implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Professor, um prazer tê-lo aqui nos estúdios da TV Estrada Real, e nós começamos pedindo uma definição do senhor do que é esse plano e por que a cidade precisa tanto dele. Bem, Edson, é um tema muito importante que envolve o futuro da cidade nos aspectos relacionados ao saneamento básico. E aqui a gente preocupa e estuda a questão do abastecimento de água potável, que é hoje uma questão crítica que a gente vê na mídia nacional, a questão da falta de chuva, a questão das nascentes, a questão da proteção das nascentes. Então, essa questão do abastecimento de água ela é muito definida e olhada no plano. Bem como também o tratamento do esgotamento sanitário. Então as comunidades hoje sofrem com isso e isso resulta e reflete na questão de saúde, na questão de bem-estar. E também não poderíamos deixar de olhar dentro do plano a questão do lixo, da destinação dos lixos sólidos, de como tratar, de como destinar, de como separar, a questão da coleta do lixo seletivo, enfim, esses aspectos todos ainda somados à questão das precipitações, a questão das águas pluviais, que muitas cidades hoje, que são ribeirinhas, sofrem com as enchentes, e a nossa cidade, que não é ribeirinha, mas também que está na Serra da Mantiqueira, que sofre com as enxurradas, com as águas que caminham pelas ruas, que danificam as vias públicas e, enfim, tudo isso traz uma preocupação não só no presente, mas projetada para o futuro, para que, tratando esses itens, a água potável, a água da chuva, o tratamento do esgoto sanitário e o cuidado, a destinação, a coleta com lixo, tenhamos uma cidade melhor, com mais saúde para a nossa população. Professor, isso na verdade é um drama nacional, não é? Segundo o IBGE, metade da população brasileira não tem coleta de esgoto sanitário, não existe essa coleta. 38% apenas do esgoto coletado no Brasil é tratado, o que deixa também uma margem enorme para contaminações de todos os tipos, que na verdade voltam para a população na forma de doenças e, enfim, gastos maiores com saúde, com infraestrutura. Então é um tema realmente que o Brasil tem um atraso histórico muito grande, né? Os planos, na verdade, são estratégias que o governo federal vem estimulando para tentar conter esse atraso. O senhor acha que a maior parte das cidades brasileiras tem condições de cumprir essa agenda de atraso que precisa ser reposta agora para que as cidades consigam superar esse problema básico e que é endêmico, ou seja, quase todos os municípios brasileiros vivem isso hoje? Qual é o pensamento que o senhor tem? Bem, hoje realmente é uma questão nacional. E o plano de saneamento, na verdade, é uma política nacional para que ele possa ser tratado de uma forma profissional. Então, hoje nós contamos com empresas especializadas, com profissionais especializados que trazem nos seus estudos, na sua visão, uma estratégia, uma proposta de ação que vai estar tratando dessas questões, na verdade, para os próximos 20 anos.
anos. Porque o plano de saneamento, ele não consegue resolver todos os problemas dentro de apenas de um mandato de um governo. Ele perpassa esse mandato. Então, são ações, aquelas ações prioritárias que deverão ser atacadas já de imediato, e aquelas outras que serão no transcorrer do tempo. Então, nós temos um plano que tem uma visão para 20 anos. Embora essa projeção, ela pode ser mudada com fatos novos que vão surgir nesse percurso. Para isso, a gente, a cada 4 anos, deveremos fazer revisão para atualizar e destinar e priorizar as ações que vão surgir nesse percurso. Com relação, por exemplo, à questão da água, é muito importante a água ser tratada e chegar com qualidade para o consumidor. Porque ela chegando com qualidade, ela chegando tratada, ela vai evitar não só abastecer com água, mas também evitar a contaminação e a transmissão de muitas doenças. E o tratamento é caro, né, professor? Na verdade, coletar uma água muito contaminada e retomar a qualidade potável dela custa muito caro. Isso, né? Custa e nem sempre é feito de uma forma eficaz, né? Então, quando você tem um destino do esgoto, quando ele sai tratado, quando ele volta para a natureza de uma forma eficaz, ele deixa de contaminar, ele deixa de poluir e, consequentemente, a água que vai retornar para o consumo, ela volta de uma forma muito mais saudável. Então, as ações, elas são significativas, são importantes, não só no tocante aos moradores, aos habitantes urbanos, como também os habitantes do setor rural. Nós temos hoje uma coincidência, assim, uma prática, na verdade, de utilização de fossas secas ou fossas negras para destinação de resíduos, né, de dejetos na zona rural. E isso contamina o lençol freático, que consequentemente vai produzir nas nascentes águas contaminadas. Então, se a gente começa com esse tratamento, não só no setor urbano, que há a concentração populacional, destinando esses dejetos de forma tratada para o ambiente, mas como também naquelas casas que são construídas, né? E hoje nós temos uma população significativa ainda no setor rural, que também vão tratar esse destino do esgoto de uma forma correta, utilizando a fossa séptica, que é uma fossa recomendável, fácil de se fazer e que todos poderão adotar. Consequentemente, teremos então as nascentes com água tratada, com água de qualidade. E isso vai refletir na saúde, no bem-estar da população. Na verdade, se quebra um ciclo vicioso que é caro, que é inconsequente, porque ele, na verdade, entra num processo que nunca se soluciona, não é? Ele só se agrava. Então, o plano realmente ele é estratégico para cidades, professor. E qual a avaliação que os senhores têm hoje do resultado do trabalho que foi feito desde o início, com as primeiras pesquisas, levantamentos da situação e com as soluções apontadas? O senhor considera que nós temos um bom plano de saneamento municipal? Sim. Esse trabalho realmente foi um trabalho intenso, que começou no início do ano passado. Praticamente tivemos 1 ano trabalhando nesse plano e ele deverá estar sendo concluído agora no início de 2014. Todo o trabalho foi feito com muita dedicação, com muita competência, com muita cooperação, com muita participação. Então, não só das informações, dos estudos que já existiam, embora de forma segmentada dentro do município de Barbacena, atendendo aspectos com relação à destinação do lixo, o tratamento de lixo, com relação ao abastecimento de água, enfim, já existiam vários estudos, mas de forma isolada. Esse plano não, ele vem aglutinar, ele vem reunir todos esses estudos. Nunca se teve uma informação tão completa como... Não. Até então nunca tivemos essa informação completa e compacta, de uma forma que dá uma visibilidade e que dá uma clareza do que se tem que fazer. Né? Então, o plano ele teve uma participação efetiva da sociedade, as comunidades. O município foi dividido em várias regiões, que a gente chamou de UTAP, unidades territoriais de planejamento, de estudo, com a participação das lideranças comunitárias, cada um levando
para a equipe que estava elaborando o trabalho as suas angústias, as suas necessidades, né, a sua visão de morador daquelas comunidades, daquelas bacias, né? Enfim, então isso tudo reunido nesse documento faz com que a gente tenha, assim, de imediato, uma visão para que daqui a 20 anos nós tenhamos um município com o tratamento, com o planejamento e com a destinação correta dos recursos que virão para tais atividades. Professor, nós vamos já fazer um break, né, um intervalo, mas vamos já deixar uma pergunta para o nosso retorno, que é a seguinte: esse plano também ele precisa ser feito porque ele é a condição sine qua non para que o município possa ter verbas federais. Uma cidade que não apresenta isso ao governo federal, ao Ministério das Cidades, automaticamente está fora do programa de recursos para esses investimentos. Nós tivemos dificuldades aqui, atrasos inclusive na produção do documento. Eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu e como foi superado isso de forma tão rápida. Daqui a pouquinho a gente volta com o Barbacena Século XXI. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDes tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDes, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDes, sua solução em telecomunicações. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Hoje, o mercado de trabalho oferece aproximadamente mais de 200 mil vagas para pessoas qualificadas em todo o Brasil. Aproveite a oportunidade para se qualificar sem a necessidade de local e horário fixo. Venha fazer parte da Solutec Cursos Online. Oferecemos aproximadamente mais de 1000 cursos em diversas áreas e também cursos direcionados para a sua empresa. Para conhecer os nossos cursos e serviços, acesse o nosso site www.solutecinformatica.com.br. Barbacena Século XXI de volta, o tema de hoje, Plano Municipal de Saneamento Básico. Estamos aqui debatendo esse assunto importantíssimo para a cidade, com o vice-prefeito, Mário Raimundo, que gentilmente veio até nossos estúdios para essa entrevista. E retomando, professor, a pergunta que ficou do bloco anterior. O que aconteceu? Nós tivemos alguns atrasos, mas ainda assim estamos cumprindo a agenda estabelecida. Conta como foi essa luta aí contra o relógio e as adversidades para que nós conseguíssemos implementar o nosso plano. Bem, na verdade nós estamos trabalhando de uma forma intensa desde o início de janeiro de 2013 para viabilizar a aplicação dos recursos que foram liberados pelo Ministério das Cidades para elaboração desse plano. Então isso daí nos custou um trabalho bastante intenso para que tivéssemos uma empresa contratada e que pudesse realizar esse trabalho. No início tivemos algumas dificuldades. A empresa que inicialmente iniciou o trabalho de uma forma bastante competente, de uma forma bastante segura, mas encontrava dificuldade em avançar na sua realização, considerando que o tempo que ela tinha disponível para dedicar ao plano não era
todo o seu tempo. Então, essa empresa mesmo entendeu que deveria deixar a prefeitura caminhar na velocidade e no tempo que ela precisava, com dedicação exclusiva da empresa que viesse a ser contratada na realização do trabalho do plano. Então, a gente teve essas dificuldades, mas, felizmente, hoje temos uma empresa com um histórico nacional de realização de trabalho. Para você ter uma ideia, ela que fez o plano de saneamento básico de Florianópolis, que é uma cidade maior do que Barbacena, consequentemente com muito mais complexidade, uma cidade litorânea, né, numa ilha, né, Florianópolis fica numa ilha, enfim, e conseguir com um plano aprovado dentro de um tempo altamente importante. Nós temos uma consultoria aí de nível nacional, de qualidade. Sim, essa consultoria é uma consultoria de nível nacional. Com esse trabalho, estou citando Florianópolis, mas fizeram em Cabo Frio e várias dezenas de outras cidades. Então, é uma equipe composta por engenheiros sanitaristas, profissionais que têm uma experiência muito grande e que realmente vislumbra assim, uma velocidade na realização do plano. E a equipe dedicou integralmente, foi uma imersão total, né, para a elaboração do plano. E enquanto, por exemplo, a gente realizava as pré-conferências, ela acontecia, às vezes, 2 conferências no mesmo dia, ao mesmo tempo, com profissionais divididos, com a agenda, para que a agenda pudesse chegar a esse tempo que a gente precisava. Porque hoje, né, o nosso prefeito, Toninho Andrada, precisa de buscar os recursos junto do governo federal, mas, na verdade, como você disse inicialmente, o plano de saneamento básico é o passaporte para que o prefeito, a administração municipal, vá até o governo federal buscar os recursos para atender essas necessidades do município. Todos nós sabemos que hoje os recursos que o município arrecada fica muito distante de atender as suas necessidades, principalmente que propõe o plano. São ações, são inversões, são projetos que envolvem milhões de reais. E o município não tem essa disponibilidade, mas o governo federal dispõe esses recursos desde que o município tenha, né, o seu plano municipal, né, de saneamento básico elaborado, montado e aprovado pela sociedade local. Então nós caminhamos com um trabalho intenso, finais de semana, dias e horas à noite, várias noites, enfim, procurando, nesse tempo que foi possível, realizar o plano. Então a gente espera, até no final de fevereiro, no final desse mês que estamos nele, tenhamos já o plano, a versão final, aprovada, né, por audiência pública, e assim então dá a credencial, né, a condição sine qua para que a gente possa, para que o nosso prefeito possa buscar e atender essas necessidades que já são emergentes, que já são presentes. E aí continuar atendendo aquelas propostas que virão, que serão atendidas em momentos posteriores. Então a cidade já vai achando um caminho de solução efetiva, não mais de paliativos ou ficar alimentando um círculo vicioso que nós dissemos anteriormente. Professor, o senhor disse também que há uma continuidade nisso, é um projeto para 20 anos, não é? De formas que isso tem que ser lei, não é? Tem que virar lei, na verdade. Como que está o entendimento com o Poder Legislativo para que todo esse arcabouço técnico que vem junto com esse documento se transforme em lei para que todo esse trabalho transcenda mandatos? O que está sendo feito? Na verdade, o plano ele vai ser aprovado por audiência pública, né? Então ele pode ser aprovado passando pela Câmara, como pode ser aprovado pela própria administração municipal. Ele se torna ali um documento de fé pública, porque na verdade ele é um documento que nasceu da sociedade, que nasceu com a participação da sociedade, com a aprovação da sociedade. E todo o seu conteúdo fica à disposição, inclusive nesse período que nós estamos passando, ele está público, ele está para o conhecimento de todos os cidadãos via os meios eletrônicos. O documento pode ser conferido ou conhecido no site da Prefeitura, não é isso? Isso. Nós vamos disponibilizar no rodapé da imagem esse site, para que você que está nos assistindo possa de fato conhecer esse documento em detalhes, né, professor? Ele está, as 900 páginas
estão totalmente abertas à consulta da população, não é isso? Sim, é um documento amplo, né, como você disse, são mais de 900 páginas envolvendo mapas, croquis, né, as propostas, enfim, ele é extenso, mas ele trata todas essas questões que aqui nós olhamos e para os diversos bairros, distritos que compõem o nosso município. Então, a população tem essa oportunidade de ver, de opinar, de sugerir, enfim, de estar dentro, construindo junto. Porque esse plano não é um plano só do governo, ele é um plano da população. Por isso é um plano que compõe a participação da sociedade, né? E assim a gente está trabalhando, assim a gente está tratando, para que tenhamos, né, todas essas questões que possam nos afetar ou nos beneficiar, né? Hoje está nos afetando, mas a gente fazendo de uma forma correta, brevemente estará nos beneficiando de uma forma saudável, com relação à saúde, com relação ao bem-estar, né? Então é importante essa participação, né, esse conhecimento, para que a gente possa caminhar, não só desses 4 anos, mas nos 20 anos, dando a nossa Barbacena, que nós que estamos aqui nas vertentes, aqui nós temos várias bacias hidrográficas que gera água, que gera abastecimento. É uma responsabilidade da cidade com a região, né, professor? Isso. Não é só a nossa Barbacena, né? Nós temos que devolver água para o Rio das Mortes, para os afluentes do Rio das Mortes, toda a bacia que compõe esse importante rio, né? E outras bacias que também nascem aqui, com água de qualidade. Então, a nossa responsabilidade vai além do município. Nós temos uma responsabilidade com a população que recebe, né, todo esse manancial, principalmente de água que aqui nasce, que aqui surge. Professor, é óbvio que o documento é muito extenso e o tema que envolve o plano de saneamento é muito amplo, mas 2 aspectos merecem ser pensados aqui para uma análise um pouco mais detalhada. O primeiro que eu queria que o senhor nos apresentasse é a questão do lixo. Barbacena hoje, na verdade, paga para que esse lixo que é recolhido na cidade vá para uma destinação correta, porque já não se admite mais um improviso de tempos anteriores dos aterros, não é? Então, qual seria a estratégia para essa solução do lixo? E o outro é a questão mesmo da água. Já que nós somos aqui um ponto de nascentes e tudo, não seria a hora das cidades como Barbacena, que tem essa peculiaridade de ter as nascentes, receber algum incentivo a mais dos governos, tanto estadual quanto federal, para cuidar dessas nascentes? Sim, são aspectos bastante importantes que você toca. Com relação, por exemplo, à questão do lixo, né? Dentro do plano já sinaliza, já caminha para que a gente tenha um volume realmente de lixo bem pequeno, bem reduzido em relação ao que nós temos hoje. Então, uma das estratégias, das ações que o município deve tomar é com relação à coleta seletiva do lixo, né? Hoje nós temos os recicláveis. Tudo que for reciclável deve ser reciclável. Primeiro, que nós vamos ter uma redução no que vai para o lixo. E segundo, que nós vamos preservar a natureza em relação à busca da confecção desse material que vai ser produzido pelo reciclável. Na verdade, a gente generaliza, mas não existe lixo, né? O que a gente imagina é que muitos desses materiais, na verdade, podem retornar como recursos mesmo. Eles podem não só deixar de poluir, mas como também virar recursos de volta para o... Recurso renovável, não é? Na verdade. Na verdade é isso que é o pensamento, é esse que a gente tem que caminhar. Nós temos, por exemplo, o lixo orgânico. Ele deve ser reprocessado e reutilizado, né? E o material reciclável, né? São muitos produtos hoje que são colocados no lixo, que constitui o caminhão de lixo de hoje, que na verdade poderia estar servindo a sociedade de outra forma. Então, consequentemente, nós teremos lá no destino final do lixo um volume bem significativo. E nós vamos trabalhar, o plano sinaliza isso, para que daqui a 20
anos, nós tenhamos, com o crescimento da população nos próximos 20 anos, nós tenhamos muito menos lixo do que temos hoje. Então veja como o trabalho será feito. A lógica é bem diferente do que a gente vivencia hoje. Mas as estruturas para reciclagem, para o reaproveitamento desses resíduos, naturalmente é cara, não é? Como o município vai poder ter recursos para ter, por exemplo, o seu aterro sanitário, ou ter dentro dessa estrutura as condições de reciclagem para que esse material possa retornar de forma útil? O plano contempla essa situação? Contempla com muita clareza essas ações. É claro que aí vem o trabalho de conscientização, o trabalho de educação, enfim, o trabalho que a gente junto das grandes empresas, aquelas empresas que traz material que vem poluir, nós temos que trabalhar na que nós chamamos hoje de logística reversa, né? Nós recebemos um material que vem da fábrica, por exemplo, computadores, baterias, né, vidros, esse material tem que voltar. Então, todo isso é um trabalho que tem que ser feito dentro do plano. E com relação à própria destinação, à construção do aterro, isso tudo, o município poderá buscar o recurso junto do Ministério das Cidades, né, junto do governo federal, para estar construindo isso de uma forma consistente, né, e até mesmo de várias propostas. Nós temos várias propostas, inclusive de consórcio regional, para ajudar as cidades circunvizinhas de menor porte, que também vivem esse problema, né? Enfim, existem várias alternativas, várias soluções que, se a gente fosse detalhar aqui, levaríamos um tempo grande, mas que coloca com visibilidade, com clareza, soluções que a gente fica assim realmente feliz de saber que elas existem, que elas podem ser implementadas, seja com recurso do próprio município ou até mesmo financiadas através dos projetos do governo federal que destinam recursos para tal. Com relação à água, é uma questão muito interessante, é uma questão que o plano ele não vê essa questão ainda, mas eu acho que a sociedade tem que estar olhando isso. Se nós estamos numa região que gera água, que é nascente, né, que é vertente, que verte, por isso é vertente, ela verte água para diversas bacias, né, águas que correm para diversas regiões do estado e até mesmo do país, então ela deve ser privilegiada, ela deve ser recompensada por esse zelo, por esse cuidado. Nós temos visto, inclusive, nas reportagens recentes, né, com relação ao abastecimento da nossa maior metrópole, que é São Paulo, em que a fonte de abastecimento de São Paulo, grande parte dela, sai do estado de Minas, né, da região de Minas, das montanhas de Minas, que lá essas águas convergem para o grande abastecimento daquela capital. Então, aqueles municípios também terão que ter um tratamento diferenciado, como hoje tem a questão dos royalties de petróleo, royalties de minério. Então acho que a gente tem que caminhar hoje. A água vale mais que petróleo. Mais do que petróleo, né? É o petróleo do futuro, não é? Então a água hoje, nós estamos vivendo um período seco, né? Esse janeiro foi tão seco, né? E fevereiro iniciando com a mesma perspectiva, a gente vê o quanto é importante a preservação desse líquido tão precioso, que é o líquido da vida, que é a água. Então é uma questão que deve ser colocada em debate para ser pensado, né, de como compensar aqueles municípios que têm essa missão, não só de abastecer a sua população, mas também cuidar para que a população de outros municípios recebam também a água que lá chega com tanta qualidade que merece. Muito bem, o tema é muito instigante, muito importante, como foi dito no início do programa, mas nós temos que encerrar. Quero agradecer aqui a presença do professor Mário Raimundo de Mello, nosso vice-prefeito, e convidar você que nos assiste, que continue atento nos próximos programas Barbacena Século XXI, onde a gente volta com outro tema, outro convidado, refletindo a cidade hoje e projetando soluções e perspectivas para o futuro. Um abraço a todos e até o próximo programa.